Muita gente fica chocado com os discursos do Bolsonaro, sejam eles proferidos aqui no Brasil ou no exterior. É necessário entender que os discursos do Bolsonaro sempre visam os seus militantes fanatizados, seu público que o venera. E é assim que o tempo todo ele faz seus discursos, nunca moderando, e sim sendo coerente, portanto, com o discurso da extrema direita. Claro, recheado de mentiras, porque é assim que a extrema direita sempre agiu. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Como as mentiras do Bolsonaro não têm nenhuma consequência direta para ele, dessa vez o discurso de 13 minutos da ONU foi uma verdadeira metralhadora onde ele deu tiro para tudo quanto é lado. A começar que o discurso, logo no início, ele fala que em 2 anos e 8 meses de seu governo não teve lá nenhuma corrupção. Vejam, é bom lembrar que o filho dele está sendo investigado exatamente pelas rachadinhas, o outro investigado pelo gabinete do ódio e sem contar todo aquele escândalo da Covaxin. E vale lembrar que nós já fizemos aqui um vídeo, está aqui indicado nos cards e também estará na descrição, sobre essa história da corrupção do governo Bolsonaro. Portanto, já começou mal. Ele fala que o BNDES fazia investimentos em países comunistas sem nenhuma garantia. Bom, a começar, já não entende o que é comunismo quando fala em país comunista, né? O comunismo seria um estágio da humanidade após o socialismo, onde inclusive seriam findados os países. Mas essa burrice não é só do Bolsonaro, né? Muita gente não conhece isso na teoria marxiana. E, além disso, vejam aí os dados o próprio G1 oferece aí para mostrar que isso não tem nenhum fundamento. Portanto, essa ideia de que é o povo brasileiro que está pagando a conta, que honraria os compromissos, está equivocado. Outra coisa é o Código Florestal, que, segundo o Bolsonaro, deveria ser modelo para o mundo todo. Bom, aqui eu diria o seguinte: só se for um modelo do agronegócio, porque um Código Florestal que, em termos de rios, coloca obrigação de apenas 5 metros de mata ciliar, ou que nas propriedades apenas 20% tem que ser de floresta nativa, portanto, isso para mim não é nenhum parâmetro. Simplesmente é um Código Florestal de 2012 que foi aprovado sobre a força do agronegócio. Quando o Bolsonaro diz que 14% do território brasileiro está aí presente em reservas indígenas, onde tem lá 600 mil indígenas que vivem em liberdade, vale salientar que o Bolsonaro foi aquele que produziu vetos de água potável aos indígenas. Teve até que o Supremo Tribunal Federal fazer as suas intervenções e o Congresso votar contra esses vetos aí do Bolsonaro. Portanto, é um cara que desde o início do seu governo vem agindo contra as populações indígenas, né? E vale lembrar que ele ainda no discurso ele fala, ele convida, né, as pessoas dos outros países a visitar a Amazônia. Aliás, uma tática que lá no passado o Médici também utilizou, né? Quando se falava no exterior que havia tortura na ditadura brasileira, o Médici simplesmente vem com essa também dizendo que as pessoas tinham que visitar o Brasil e não iam encontrar ali nenhum tipo de tortura. O Bolsonaro deixou bem claro que ele é contra o passaporte sanitário, e vale lembrar que ele é o único líder do G20 que não foi vacinado, sem contar que antes mesmo de começar todo esse encontro da ONU, né,
O Bolsonaro já vinha sendo hostilizado lá em Nova York, né? Em termos de o cara que vem destruindo a Amazônia, vem botando fogo na Amazônia, né? Acusado de mentiroso, nojento e perdedor. Tudo isso vem sendo, obviamente, denunciado, criticado, fora os episódios de simplesmente manifestações contra o Bolsonaro, ele ter que entrar no próprio prédio que está hospedado pela porta dos fundos porque o pessoal na frente estava fazendo manifestação. Portanto, mostra bem como é que o Bolsonaro está sendo visto atualmente pelo mundo. A demonstração mais clara de que Bolsonaro é um inimigo dos índios brasileiros consiste na denúncia que foi feita no Tribunal de Haia de crime contra a humanidade e genocídio, ou seja, o próprio Bolsonaro incentivou a invasão de garimpeiros nas terras indígenas. E quando Bolsonaro diz que houve uma redução de 32% do desmatamento do mês de agosto em relação a agosto de 2020, vale lembrar que 2020 era o governo dele próprio, onde o desmatamento era enorme. Portanto, ele distorce as informações para tentar produzir um quadro. Bolsonaro produz prova contra si mesmo à medida em que ele defende o tratamento precoce, que agora ele mudou o nome para tratamento inicial, mas na verdade é o próprio tratamento precoce, né? E ainda por cima ele usa o termo no seu discurso, né, que ali você poderia utilizar os medicamentos off-label, ou seja, os medicamentos sem rótulo, ou seja, os medicamentos sem comprovação científica de eficácia. Portanto, ele continua naquela mesma cantilena de defender o tratamento precoce. Criticou governadores e prefeitos em termos do lockdown e do isolamento, dizendo que, inclusive, isso deixava um legado de inflação. Ora, o legado de inflação, sobretudo dos alimentos que vem ocorrendo no nosso país, tem a ver com a política governamental dele, que simplesmente não prioriza o mercado interno. Aliás, toda a produção central brasileira é voltada para o mercado externo. E isso, obviamente, é isso que vai contribuir para a inflação no país internamente. E a fala mais patética de todas foi quando ele diz que tem que ser reformado os estatutos do Conselho de Segurança da ONU para que o Brasil tenha um assento permanente. Imagina o governo Bolsonaro tendo assento permanente do governo da ONU. Portanto, uma coisa totalmente só para agradar o seu gado. Deixo aqui agora 2 recados para vocês. O primeiro deles aí, que tem o vídeo sobre as 5 mentiras de Bolsonaro na ONU em 2020. É bom dar uma conferida lá, porque povo sem memória, povo facilmente manipulável. Portanto, tem que ter sempre essa memória histórica. E o segundo é que nós fizemos aí o vídeo antes desse, que foi o convite aos estudos. Se você não conferiu, dê uma conferida lá, ok? Dê o joinha, comente aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos.